Bom dia, tudo bem? Teve um imprevisto, meu bebê acordou bem na hora que eu tava vindo. Fiz um chimarrãozinho e a hora que eu tava vindo ele acordou. Ele ainda mamou no peito e tem apenas 7 meses só. Então, por isso que deu uma atrasadinha. Imprevistos acontecem, mas nunca desista, tá? Eu vou aguardar um pouquinho. Tá bom? Vou guardar um pouquinho enquanto eu abro aqui na palavra de hoje. Oi, Gleire, tudo bem? Bom dia. Laila, bom dia, tudo bem? Gente, a gente tá um pouquinho atrasada, eu estou, um pouquinho atrasada. Bom dia, Jamerson. Eu tô um pouquinho atrasada, então eu já vou começar, tá bom? De acordo que vocês vão entrando. Hoje a gente vai continuar a palavra de Mateus. Ontem a gente leu 6 e 7, capítulo 6 e 7. Hoje a gente vai ler o 8 e o 9, tá bom? Vamos lá? Bom dia, Lorena. Jesus cura um leproso. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Deixa eu só desligar essa música aqui. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se aos sacerdotes para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Um oficial romano demonstra fé. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e explicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso desse vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos, façam isto, eles os fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: Eu lhes digo a verdade. Jamais vi fé como essa em Israel. E também lhes digo: muitos virão de toda parte, do leste, do oeste, e estarão com Abraão, Isaque e Jacó, no banquete do reino dos céus. Mas muito para os quais o reino foi preparado serão lançados para fora, na escuridão, onde havia choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Jesus cura muitas pessoas.
Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente, possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. O preço de seguir Jesus. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, dos mestres da lei lhe disse: Mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas os filhos do homem não têm sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordados, exclamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus exerce autoridade sobre demônios. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar ali. Eles começaram a gritar: Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: Se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta, íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônio. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que eles fossem embora da região. Jesus cura um paralítico. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: Por que você reage com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levanta-te, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvor a Deus, por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Jesus chama Mateus. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletava o imposto. Siga-me, disse Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores.
Quando os fariseus viram isso, perguntou aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e disse e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifício, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Discussão sobre jejum. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhes perguntaram: por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós, os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, os noivos lhe será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Jesus cura uma resposta em fé. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio a se ajoelhar diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor viver e puser a mão sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou a borda de seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e, quando a viu, disse: filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa de líderes de sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu uma música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e a levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Jesus cura 2 cegos e 1 mudo. Depois de Jesus sair dali, 2 cegos foram atrás dele gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazê-lo ver? Sim, Senhor, respondeu eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus advertiu-os severamente: não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e, em seguida, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram: ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. A necessidade de trabalhadores. Jesus andava por toda a cidade, todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peçam que eles enviem mais trabalhadores para o seu campo. Essa foi a palavra de hoje, Mateus capítulo 8 e 9. Tem bastante ensinamento aqui, né? E o finalzinho me serviu. Caiu como uma luva. Aqui fala muito da fé, né? Que a gente tem que ter fé e a gente tem que confiar. Muitos que passaram ali pela presença de Jesus não confiaram nele, né? Então, bom dia, Silvia. Muitos não confiaram nele.
Então aqui fala claramente que a gente tem que confiar no Senhor. E então Ele resolverá, Ele curará. Tem uma parte aqui que eu acabei não circulando na hora. Como é pouca a nossa fé, né? É tão simples, é só a gente confiar no Senhor que o resto Ele acaba fazendo pela gente. Às vezes até mesmo sem a gente merecer, né? Esses dias alguém comentou comigo, falou assim, nossa, mas esse ano eu tenho tanto que agradecer, porque o ano de 2020 foi muito difícil para mim. Mas mesmo assim, em 2020 tive muitas vitórias. Falei assim, é verdade. Não importa se a gente teve vitória ou não, a gente tem que agradecer simplesmente pelo fato de estar respirando. Porque mesmo a gente sendo tão falhos, sendo pecadores, Jesus tem misericórdia. Mesmo a gente não merecendo, Ele nos honra, né? Então é isso. Essa é a palavra de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, assim como eu aprendi bastante. Eu vou passar o olho aqui novamente para mim circular alguns versículos que eu achei muito interessante e posto lá no Store, tá bom? Eu vou deixar essa live salva. Essa primeira semana, até domingo que vem, eu vou deixar ela salva. E compartilhe também com as pessoas que a gente tá aqui às 4h15. Se houver imprevisto, me aguardem por conta do bebê, tá bom? E chama mais gente para poder ouvir a palavra com a gente às 4h15 todos os dias, tá bom? Até mais e muito obrigada. Tenha um ótimo dia.